Você já viu aqueles perfis de yoga onde geralmente as pessoas elas são bem jovens, elas também são magras, super flexíveis e elas fazem sim posturas impossíveis na praia, sempre ao amanhecer, aquele sol lindo subindo. A maioria aparentemente elas são solteiras, não têm compromissos e elas vivem uma vida zen o tempo todo. E aí você olha para mim, eu tenho 46 anos, barriga de pai, eu não faço mais aquelas invertidas que eu fazia alguns anos atrás e minha flexibilidade também não é a mesma igual na época que eu praticava Kung Fu. Eu acordo entre 6 e 7 da manhã e não é para meditar no alto de uma montanha, mas sim para preparar o café da manhã da minha filha, levar minha filha de 2 anos e 7 meses mais ou menos para a escola, chegar aqui eu vou organizar a casa, lavar o banheiro que o pessoal do estúdio usa, dar aulas final de tarde e à noite, ainda tem que estudar, elaborar as práticas. Eu sou pai de 2 filhos, sou casado, tenho contas a pagar e ainda assim eu tento praticar yoga. Hoje eu vou contar como que eu me tornei professor de yoga e como é viver isso no caos da vida real, com um corpo de 46 anos e rotina de pai de família. Eu sou Alden e esse é o Yoga Real. Para entender como que eu comecei a dar aula, a gente precisa voltar em 2001, segundo ano da pandemia. O primeiro ano ele foi, eu acho que de muito medo para todo mundo. Todo mundo estava muito abalado, sem saber o que ia acontecer com a saúde física e a saúde mental também. Mas comigo aconteceram algumas coisas diferentes. O isolamento ele me fez intensificar minha prática em vários momentos, em várias fases. Eu estudava mais, eu lia mais, praticava mais yoga com mais frequência também. Às vezes eu estava mais harmonizado comigo mesmo do que nunca, mesmo com o mundo lá fora pesado, naquele clima de terror, de medo. E foi nesse contexto que eu dei o passo definitivo para me tornar professor de yoga. Na época eu morava com a minha família na casa dos meus pais, num condomínio entre Goiânia e Anápolis. Minhas primeiras aulas em grupo, elas aconteceram nas quadras de esporte daquele condomínio. Algumas mulheres sabiam que eu era professor de yoga e nós combinamos fazer as práticas lá nas quadras, no lugar aberto, ainda com máscara e mantendo distanciamento também. Antes disso, eu já havia dado aulas como personal yoga para algumas pessoas num condomínio fechado lá em Goiânia. Mas foi com aquelas mulheres naquele condomínio, naquela época, ainda naquele clima, ainda um pouco de medo, que eu me senti professor de yoga. Ali que começou tudo. Antes do yoga eu pratiquei Kung Fu por quase 15 anos. Era uma disciplina total, muitas cobranças, expectativas minhas e do meu irmão de virarmos instrutores. Mas esse reconhecimento ele nunca veio. Não era a prática que era vazia. Eu amava treinar Kung Fu, praticar Kung Fu, mas faltava uma coisa que é autonomia e sempre dependia da aprovação de terceiros. No yoga foi diferente, meu desenvolvimento veio de dentro, ninguém precisava ficar me aprovando. Eu construí minha autoridade através de muito estudo, muita prática e humildade também. Sem falar nos cursos que eu fiz, logicamente os cursos de formação em yoga. No Kung Fu muitas vezes eu treinava no automático, a mente em outro lugar. Mas na prática do yoga eu aprendi presença, sentir cada respiração, cada mudança no corpo. Essa foi a grande diferença, presença. No segundo ano de pandemia eu conheci minha esposa. Ela e uma amiga começaram a fazer aulas de yoga comigo todos os sábados de manhã. E aí as afinidades foram surgindo. Eu gostava muito de natureza, ela também. Sempre gostei de andar no mato, ela também gostava muito de fazer trilhas, cachoeiras. Eu já andava de skate, ela passou a andar de skate comigo e, é claro, o yoga. E essa amizade ela foi se tornando namoro. Hoje ela é minha esposa, meu grande amor, minha parceira de vida e de espiritualidade também. Foi naquela época da pandemia que eu aprendi um termo que mudou minha perspectiva, chamado Grihasta. Eu aprendi esse termo com o professor Igor Lovato, quando eu fiz um curso com ele naquela época ainda da pandemia. E acabou que eu criei uma relação de professor e aluno. E eu ainda também me sinto aprendiz diante dele. E ele me ensinou que essa fase que eu vivo hoje é a fase do Grihasta. Significa
aquele que vive em casa. É a fase da vida em que eu construo minha família, sustento o lar, cumpro com meus deveres não só familiares, como os deveres sociais também. E ainda busco seguir um caminho espiritual. E é exatamente essa fase que eu estou vivendo hoje. Eu sou pai da Maria Flor de pouco mais de 2 anos e meio, 2 anos e 7, do Benício, que tem 9 anos, cada um com demandas diferentes. Minha rotina, ela é intensa. Eu acordo entre 6 e 7 da manhã, como eu falei, levo, busco Maria Flor, organizo o dia, organizo quando ela chega da escola, alimentação, colocar ela para dormir, tem que dar atenção. Eu cuido do estúdio ou do Yoga Shala, limpo banheiros, dou aula no final da tarde, à noite, tenho que estudar, fazer as aulas. Alguns dias são mais leves, outros dias são bem exaustivos. Mas esse é o caminho que eu escolhi com minha esposa. Formar família, trabalhar com yoga e tentar equilibrar tudo isso. Ser grihasta no século XXI é viver espiritualidade no meio do caos. A espiritualidade, ela acontece no cotidiano, não nesse isolamento no alto de uma montanha, igual algumas pessoas acham. O yoga também, ele não eliminou completamente minha ansiedade, mas me proporcionou ferramentas e técnicas de presença para eu aprender a lidar com essa ansiedade de uma forma mais saudável. Então, por exemplo, quando eu vou lavar a louça, estender roupa, colocar minha filha para dormir, esquentar comida, tudo isso se transforma numa prática meditativa, mas diante da presença. Mesmo nos dias mais corridos, é possível exercitar a chamada atenção plena. Não é fácil, mas é real. E outra coisa, hein? Ser homem, professor de yoga hoje tem os desafios que são muito específicos. Embora o yoga ele tenha nascido assim num contexto masculino, aqui no Ocidente ele se fortaleceu principalmente através das mulheres. Isso é muito legal, porque a prática do yoga é para todo mundo. Mas também há uma resistência hoje à presença masculina como professor de yoga. Pessoalmente, eu nunca ouvi assim, prefiro professora mulher, eu me sinto mais confortável. Mas eu sei que rola principalmente isso quando as mulheres são casadas. Eu entendo completamente. Mas isso também ele revela uma coisa assim sobre a nossa sociedade, como que ela enxerga os homens nos espaços de cuidado, como massoterapia e outras terapias holísticas, o próprio yoga. E esse é um tema que eu acho que merece um vídeo assim completo. E eu vou fazer em breve, provavelmente é o nosso próximo vídeo. Além do yoga, eu também sou estudante da Ordem Rosa Cruz Amorque. Para algumas pessoas, isso pode confundir. Como que a gente pode conciliar duas tradições, filosofias ou até mesmo religiões? Ser católico, espírita, praticar yoga e pertencer a uma organização mística filosófica? Mas a resposta é simples. As duas, no meu caso, elas buscam a mesma coisa, seria o despertar da consciência. O yoga faz isso através do corpo, respiração, posturas, presença no momento, presença no agora. A Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz, ela faz isso, acho que através do estudo e da contemplação silenciosa. Ela nos ensina a compreender as leis invisíveis da vida, a harmonia entre mente, alma e o universo também. Cada símbolo Rosa Cruz é uma chave. O triângulo, a cruz, a rosa, e todos eles representam o caminho da evolução. E todos eles representam o caminho da evolução interior, onde o ser humano desperta a sua natureza divina. A rosa que floresce, por exemplo, no centro da cruz, ela simboliza o despertar da consciência. É o amor consciente que nasce quando o ego se rende ao espírito. Enquanto o yoga nos ensina a viver o sagrado no corpo. A Rosa Cruz, ela me ensina a reconhecer o sagrado em todas as dimensões da existência. E na prática, o yoga me ensina a estar presente, como eu tinha falado, lavando a louça e fazendo qualquer outra atividade do meu dia a dia. Na Ordem Rosa Cruz, o que eu aprendo é o porquê que isso importa. Talvez uma dessas duas trabalhe o como e a outra o porquê. Juntas, elas me ensinam que a espiritualidade, ela não está separada da vida prática, do, sei lá,
trabalho, família, dos nossos desafios que enfrentamos todos os dias, das alegrias, das frustrações, e tudo isso vai se tornar um campo de prática. E eu vou te contar uma coisa, isso é um ponto de vista meu em relação ao que eu compreendo como os ensinamentos da ordem e do yoga. Vou te contar uma coisa, imagina só, semana passada umas 10 da noite eu estava exausto, Maria falou pulando na cama, não queria dormir, Benício com a televisão ligada, cama para arrumar, louça na pia, eu e Thaís exaustos, deitados na cama, sabe? Imagine isso. Você tá lá cansado, a primeira coisa que a gente faz, vou distrair minha cabeça. Abro o Instagram, erro. E assim que eu abro o Instagram, o que eu vejo? Aqueles perfis de yoga. Gente muito jovem, muito flexível, em retiros paradisíacos, postando frases sobre, imagina só, vivendo agora, solta seu ego, flui com a vida. E eu ali, 46 anos, barriga de pai, corpo cansado, com a pia cheia de louça para outro dia, Maria falou correndo, pulando na cama, pedindo historinha, Benício assistindo televisão sem dormir, e às vezes quando a gente põe para desligar a televisão no automático, daqui a pouco ele liga de novo, a gente está dormindo, ele com a televisão fazendo barulho, levanta, vai lá, chama a atenção de menino com a televisão ligada, volta, vai dormir, e aí a gente fica assim, cansado. E aí sabe o que eu percebo? Tudo isso que a gente vê no Instagram é Maya, ilusão. No yoga, Maya é o véu que cobre a nossa realidade. A ilusão de que a espiritualidade é, ter um corpo perfeito, jovem, tá sempre em paz, eliminar todos os problemas. Isso é Maya. Por exemplo, no filme Matrix, Neo, aquele personagem principal, ele descobre que a realidade que ele conhecia era tudo falso. Ele desperta para alguma coisa mais profunda. E a mesma coisa acontece quando a gente começa a praticar yoga. O despertar, ele não é fugir do caos. Ele é estar presente nesse caos, no dia a dia. E a verdadeira espiritualidade também, ela não está na postura perfeita, do corpo jovem e na frase mais bonita, naquele retiro também de 7 dias, lá na beira de uma praia, no alto de uma montanha, E sim tá em lavar aquela louça com presença. Quando eu vou colocar minha filha para dormir, eu respiro fundo, em limpar o banheiro que o pessoal aqui do estúdio usa e fazer isso tudo sem reclamar. E aceitar que meu corpo tem 46 e que ele também não faz mais as coisas que eu fazia com 30 anos. E tá tudo bem. Esse é o yoga real. Esse é o despertar. Não é fugir do caos, mas viver plenamente dentro do caos, com o corpo imperfeito, rotina pesada e mesmo assim mantendo presença. A sociedade ela nos vende uma ilusão de que espiritualidade é performance, mas a realidade ela é simples, é estar presente, viver com amor, acho que cultivar sinceridade e desenvolver também consciência. Maya, essa ilusão, ela nos mostra o quanto que a gente tem perdido as coisas nos comparando. E nos ensina também que o despertar, ele não é fugir da vida, é enxergar que o verdadeiro, ele está dentro dela, dentro da vida. Essa é a minha jornada como grihasta, pai, professor, 46 anos, corpo real, vida real. Eu sei que não é fácil, tem dias que são pesados, ansiosos, caóticos, mas a espiritualidade ela acontece no meio de tudo isso, desse caos. E no próximo vídeo eu vou falar de um tema que eu acho que é bem polêmico, que é ser homem no yoga contemporâneo. Por que será que ainda existe resistência? Como que eu, por exemplo, lido com isso? E se você quiser ver esse próximo vídeo e ter essa conversa comigo, por favor, se inscreve nesse canal, ativa o sininho também, porque é assim que você vai garantir receber as notificações dos próximos vídeos, né? E se você se identifica com esse yoga da vida real, sem filtros, sem postura perfeita, curte meu vídeo, por favor, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que podem ter afinidade com esse tipo de assunto e comigo mesmo. Eu sou consciência
sem resistência. Um abraço e até a próxima. Namastê!